Nos últimos 100 anos, a humanidade testemunhou avanços extraordinários na medicina. Antibióticos, antivirais e outros antimicrobianos têm sido nossas maiores armas na luta contra infecções. Mas uma ameaça silenciosa está crescendo, invisível aos nossos olhos: a resistência antimicrobiana. A cada dia, bactérias se adaptam e evoluem, tornando nossos medicamentos menos eficazes. Infecções que antes eram facilmente tratáveis estão se tornando perigosamente difíceis de curar, colocando milhões de vidas em risco. Bactérias como Escherichia coli e Staphylococcus aureus estão apresentando cada vez mais resistência aos medicamentos comumente utilizados. Atualmente, cerca de 700 mil pessoas morrem anualmente devido à resistência antimicrobiana. Estimativas da OMS apontam que até 2050, em apenas 26 anos, veremos anualmente cerca de 10 milhões de mortes devido a esse fenômeno. A Organização Mundial da Saúde alerta: se não agirmos agora, poderemos entrar em uma era pós-antibiótica, onde infecções comuns voltam a ser mortais e procedimentos médicos de rotina se tornam incrivelmente arriscados. Mas como ocorre essa resistência bacteriana? Seleção artificial. Aquelas bactérias que possuem mecanismos mais resistentes sobrevivem à ação do medicamento e são selecionadas para propagar essa característica. Alguns desses mecanismos são a inativação enzimática, alterações do sítio de ligação, impedindo a ligação com a molécula do medicamento, e alterações no sistema de transporte e bomba de fluxo, que vão expulsar o antibiótico. Além das mutações espontâneas do material genético desses micro-organismos, as bactérias ainda são capazes de transferir essa informação para outras bactérias ao seu redor, intensificando e ampliando ainda mais o processo de resistência aos medicamentos. Vamos então explorar as principais causas que estão contribuindo para essa crise. O uso inadequado de antibióticos na saúde humana é um dos principais potencializadores do problema da resistência a antimicrobianos. Isso inclui práticas comuns e incorretas, como a prescrição desnecessária de antibióticos para infecções virais, que não só são ineficazes, como também prejudiciais. Muitos pacientes não cumprem corretamente o regime de tratamento ou praticam a automedicação, comprando antibióticos sem receita. Em países em desenvolvimento, a situação é ainda mais delicada. Muitos profissionais de saúde prescrevem antibióticos excessivamente ou de forma inadequada, muitas vezes devido a incentivos financeiros ou para atender às expectativas dos pacientes. Prescrições inadequadas incluem a escolha incorreta de antibióticos, doses equivocadas ou o uso desnecessário no caso do paciente. Outras causas importantes são a falta de programas de prevenção e controle de infecções e a ausência de ferramentas eficazes de vigilância e monitoramento. A falta de políticas bem fundamentadas e o monitoramento insuficiente de micro-organismos resistentes e resíduos antimicrobianos são desafios significativos. Na saúde animal, práticas inadequadas como o uso de antibióticos para profilaxia, metafilaxia, como promotores de crescimento nos animais de produção, são preocupantes. Há também a administração inadequada de antimicrobianos em animais de companhia, como cães e gatos. Além disso, a regulamentação e fiscalização insuficiente sobre a venda desses medicamentos, bem como a presença de antibióticos falsificados, subdosados e de baixa qualidade, são problemas. Como mencionado, o ambiente está intimamente relacionado a esse cenário, com a falta de políticas sólidas para o descarte de antibióticos, promovendo uma gestão inadequada dos resíduos e impactando a resistência antimicrobiana. Bom, na verdade, de uma forma geral, sempre existe, não sempre, mas muitas vezes existe um uso inadequado e acaba sendo excessivo na produção animal. E claro que isso daí vai levar à seleção, por exemplo, de micro-organismos resistentes. Uma maior pressão de seleção, né? Porque a resistência é algo natural, porém com esse uso excessivo a gente acaba tendo uma maior chance de selecionar micro-organismos resistentes, que aí podem ser disseminados no meio ambiente ou alguma coisa nesse sentido, e comprometendo, além da saúde animal, do bem-estar dos animais, a saúde pública, a saúde humana. Então, de uma forma geral, acho que esse que é o principal ponto que compromete ou que está associado ao maior uso de antibióticos na produção animal. Mundo onde infecções simples se tornam fatais para nossos animais de produção. Nos últimos anos, isso está se tornando uma realidade preocupante. Cerca de 20% das infecções em bovinos leiteiros já não respondem mais aos antibióticos convencionais. E em aves, infecções por Escherichia coli resistentes ultrapassam 30% em algumas regiões. Isso significa mais mortes de animais e uma queda expressiva na produtividade das fazendas que fornecem nosso alimento. Essas infecções resistentes não impactam apenas a saúde dos animais, mas também a economia. Na agropecuária, um rebanho infectado pode sofrer uma queda de produtividade de até 60%.
Isso se reflete em menos carne, leite e ovos disponíveis para a nossa mesa e em custos mais altos para os produtores. Para o Brasil, as perdas econômicas em 2021 superaram 1,5 bilhões de reais, afetando diretamente a nossa cadeia de produção de alimentos. Pense no que isso significa: mais escassez e preços ainda mais altos. Agora, imagine o impacto dessa resistência antimicrobiana no cenário mundial. Projeções indicam que, se não agirmos, o PIB global pode encolher até 3,8% até 2050, gerando uma perda de incríveis 100 trilhões de dólares. Economias dependentes de exportação, como o Brasil, serão duramente atingidas. Isso não é algo distante, são as nossas vidas, empregos e mercados que estão em jogo. Mas os efeitos da resistência não param por aí. O uso excessivo de antibióticos na produção animal está poluindo o nosso ambiente. Até 90% desses medicamentos são excretados pelos animais sem serem metabolizados, contaminando solos e corpos d'água. Esse cenário cria reservatórios de resistência no ambiente, onde bactérias podem transferir genes resistentes entre si. Esse ciclo invisível afeta o planeta em que vivemos e a qualidade de vida das futuras gerações. E, infelizmente, a crise atinge diretamente a nossa saúde. A resistência antimicrobiana não é uma ameaça futura, ela já está aqui, afetando vidas ao redor do mundo. A resistência antimicrobiana é um problema global. Genes resistentes adquiridos em uma fazenda podem se espalhar pelo planeta em menos de 5 anos, graças ao comércio internacional e à mobilidade humana. Isso nos mostra que ninguém está seguro se não houver uma vigilância coordenada entre países e setores. A batalha contra a resistência antimicrobiana não é local, é global, e todos nós estamos conectados nessa luta. Você já parou para pensar como o uso de antibióticos nos animais pode impactar diretamente a nossa saúde? De uma forma geral, dos sistemas de produção animal, suinocultura é o que mais utiliza antibióticos. Então, existem alguns artigos aí recentes publicados que demonstram que os suínos eles estão expostos a antibióticos durante 73% da vida deles. Sejam como antibióticos para precaução de causar alguma doença, o que a gente chama de choques de antibióticos na dieta dos animais, no uso, antibióticos como melhoradores de desempenho ou até mesmo antibióticos terapêuticos. Então, o uso acaba sendo bastante exacerbado. E isso muito se deve, às vezes, a falhas em manejos básicos, como lavagem, limpeza, desinfecção, vazio sanitário, bem como manejo de idade, por exemplo, de desmame, ou funções, ou coisas nesse sentido. Então, seria basicamente isso daí. A gente acaba, muitas vezes, utilizando os antibióticos como uma muleta para resolver um problema que nós causamos, nós realizamos de uma forma inadequada dentro do sistema de produção. Assim, a saúde é única. A forma como cuidamos dos animais e do meio ambiente impacta diretamente a nossa saúde. É uma visão abrangente e cooperativa, onde todos os elementos precisam estar em equilíbrio para enfrentarmos ameaças como a resistência antimicrobiana. Não basta combater os patógenos, é preciso garantir que não haja impactos negativos no ambiente e na saúde dos animais e humanos. O Brasil está comprometido em mudar esse cenário por meio da aplicação de leis, na implementação de manuais voltados para a agropecuária, animais de companhia e seres humanos, além de investir em pesquisas para o desenvolvimento de novos antimicrobianos. Em 2018, o Brasil deu um passo decisivo ao publicar o Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos, que implementa boas práticas de manejo em saúde animal e humana e conta com 5 R's. O primeiro é responsabilidade. O compromisso começa na decisão do veterinário. Liderança, dedicação e responsabilidade são fundamentais. O segundo R é o refinamento. Defina criteriosamente dose, tempo e vias de administração. Esteja pronto para ajustar os planos conforme necessário. O terceiro R é a redução. Concentre-se no controle de focos infecciosos e na prevenção, reduzindo o uso desnecessário de antimicrobianos. Um bom protocolo de profilaxia pode ajudar na redução de medicamentos na clínica. O quarto R é a realocação. Considere alternativas não antimicrobianas sempre que possível. Nem toda infecção precisa de antibióticos. Sugira tratamentos adjuntos como terapia prebiótica, probiótica ou enzimática. Por fim, o quinto R é a revisão. Avalie constantemente os resultados, revise literaturas e adapte as estratégias para melhorar. By practicing responsible use of antimicrobials for humans and animals, by strengthening infection prevention and control in health facilities and farms, by using safer food and agricultural production techniques, and by ensuring access to clean water, sanitation and hygiene and vaccines,
so antimicrobials are not needed in the first place. AMR is everybody's business. We can all play a part in protecting the medicines that protect us. Então, de acordo com o diretor-geral da OMS, a resistência antimicrobiana é um desafio que demanda ação imediata e coordenada. Todos nós temos um papel crucial para garantir que nossos antibióticos continuem a serem eficazes. Vamos juntos transformar o cenário atual, promovendo um uso responsável dos antimicrobianos e preservando a eficácia dos medicamentos que salvam vidas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar, e se inscreva no canal para mais conteúdos informativos e relevantes sobre saúde e ciência. Obrigada por assistir, até a próxima!